A paz de Jesus Cristo, convido você para uma reflexão na Palavra de Deus, no livro de São Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 18, e o versículo de número 33, que nos diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Meus queridos e amados, que porventura vai estar diante dessa mensagem por meio desse vídeo, eu sou o pastor José Francisco, faço parte da primeira IADA, Ministério da Assembleia de Deus em Aus, e eu estou convidando você para uma reflexão de algo interessantíssimo que Jesus deixou para a sua igreja, para os seus servos. Jesus estava dando orientação sobre a questão do perdão, e ele falou acerca de algo extremamente interessante, que um senhor, quer dizer, um patrão, uma autoridade, ele decidiu chamar os seus servos para a prestação de conta. E aí ele foi apresentado a alguém que lhe devia uma fortuna. E ele chamou a prestação de conta, e a lei, segundo o que Jesus estava relatando, a lei dava o direito daquele que apanhava emprestado tornar-se servo do que emprestou. Então, na realidade, se ele já era um servo, pelo fato de ser empregado desse senhor, devendo, estava muito mais sujeito àquele senhor. E ele devia uma fortuna. E a lei dava direito àquele que não tinha com que pagar, se tornava escravo, de fato, até que pagasse, tinha que prestar serviço forçado para aquele que era o credor. E aí encontrou-se um servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, fazendo assim, uma conta de modo grosseiro de fazer, cada talento correspondia a cerca de 6.000 dias de trabalho. E esse camarada devia 10.000 talentos, como se fosse 600.000 dias de trabalho. E quando ele foi chamado à prestação de conta, ele se humilhou diante do seu senhor e pediu misericórdia. E disse que para que ele fosse generoso para com ele e que ele tudo pagaria. Mas o seu senhor, sabendo que ele não teria de maneira nenhuma condições de pagar uma dívida tão alta, perdoou-lhe a dívida e o liberou. E ele, saindo dali, ele encontrou um companheiro, um conservo, que devia a ele uma importância correspondente a 100 dias de trabalho. Mas ele havia sido perdoado de 600.000 dias de trabalho, que ele não tinha condições alguma de pagar a sua dívida. Ele poderia também, assim como ele alcançou misericórdia diante do seu Senhor, ele poderia ter perdoado a dívida de seu amigo, mas ele usou o rigor da lei. Ele não, mesmo sendo implorado ao perdão que o seu conservo, seu amigo, havia pedido, ele não quis atender o pedido do seu amigo, e
o encerrou na prisão. Mas os demais conservos, os demais empregados do seu senhor, ficaram indignados com aquela situação e alguém comunicou ao seu senhor o fato ocorrido. E aí o senhor ficou totalmente indignado e mandou que ele fosse levado à sua presença. E chegando lá, o senhor indignado falou que eu não te perdoei toda aquela dívida porque tu me imploraste, me suplicaste o perdão. Tu não poderia igualmente usar de compaixão com seu amigo, com seu conservo? E indignado, o Senhor mandou que ele fosse atormentado e o encerrou na prisão. Aí não teve mais oportunidade, porque ele foi arrogante com o seu companheiro. Aí, nessa parábola, Jesus disse que a situação daquele que não perdoa as ofensas sofridas será semelhante. Nós recebemos perdão dos nossos pecados pela graça e misericórdia do nosso Deus. Nós não tínhamos direito à salvação e Jesus veio a esse mundo para nos redimir da maldição do pecado e da morte. E recebemos por meio da fé, porque veio por meio da graça do próprio Deus, pela graça, disse o apóstolo Paulo, pela graça de seu salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, alcançou o privilégio de chegar a essa graça por meio da fé. É um presente de Deus. Aí agora são muitas as pessoas que não conseguem perdoar as ofensas sofridas. E alguém ainda faz aquela farsa. Faz de conta que perdoou, mas no coração está guardada a mágoa, está armazenado a amargura. E enquanto essa mágoa não for extraída, não for arrancada, não for exterminada, essa pessoa vai viver uma farsa, porém também no dia, quando Jesus vier buscar o seu povo, ele vai ficar de fora. Isso é o que o Senhor falou aqui, que assim, como aconteceu com esse servo, ele disse que assim vos fará também o meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes a cada um, seu irmão, as suas ofensas. E a gente procura se justificar quando a gente é ofendido e a gente fica magoado com alguém, a gente não quer perdoar e quer dizer, mas também a mágoa me cometeu uma desgraça muito grande, me deu um prejuízo grande. E tem muitas pessoas assim, até que deveriam estar sendo exemplo, mas são um coração rancoroso, cheio de mágoa, de perturbação, porque não quer oferecer o perdão. O perdão é o segredo para a cura total. Davi disse, enquanto ele não confessou e não se limpou de fato do perdão, o seu gemido era grande, a sua alma sofria. É preciso que a gente ofereça o perdão, porque se Deus observar a iniquidade, diz o Salmo 130, versículo 3, diz assim, se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas o versículo 4 diz, mas contigo está o perdão para que sejas temido, seja respeitado. Temor aqui, no sentido de ter pavor, pânico, mas que seja respeitado. Deus quer que nós nos comportemos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós recebemos a mente de Cristo, a graça por Ele dada, também nos dá os dons. Agora, só que a gente precisa mostrar essa gratidão. A salvação
ela é alcançada pela graça, mas ela custou um preço muito caro. Nós não pagamos nada por ela por causa da graça, por causa do favor imerecido. Então, há muitas pessoas, e às vezes até mesmo dentro da vida conjugal, mágoas incubadas, que de quando em quando qualquer desentendimento é lançado aquilo de fora, então está guardada no coração, não foi apagada, não foi lançada fora. É preciso que seja colocado nas mãos do Senhor com sinceridade. Confessa a Deus os teus pecados. A Bíblia diz que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Confessar o pecado e deixar. Se o teu pecado é contra alguém, se você pecou contra alguém, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Se você sofre uma ofensa grave, você ainda deve ir àquela pessoa, se aquela pessoa não vê você deve ir a ele. Você ficou magoado? Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. A partir do versículo 15 desse capítulo 18 de Mateus, nós encontramos Jesus dando instrução acerca do perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Então eu digo, vai entre você e ele só e tenta o conserto. Se ele não quiser o conserto, leva 2 ou 3 pessoas, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se confirma, torna verdadeira. Se ele não quiser ouvir aquelas 3 pessoas, aquelas 2 ou 3 pessoas, aí conta para a igreja. Para a igreja, na congregação. Isso é questão de crente. Essa mensagem aqui é para cristão. Porque o ímpio não precisa de passar por essa situação, ele precisa do perdão de Deus para salvação. Porque toda a pessoa que não se retratou com Jesus, não aceitou a fé em Cristo Jesus, ela está dominada pelo mal. Ela é escrava de Satanás, ela é serva de Satanás, mas nós somos servos de Deus, tratado nosso aqui como servo de Deus. Servo, ele tem que estar sempre atento. Servo é porque há alguém que é o dono dele, não é? O dono da nossa vida é Deus, o Senhor Jesus, que pagou o preço para nos libertar do pecado. E aí, uma vez aceitando viver como servo do Senhor Jesus, precisamos obedecê-lo. E aí, meu querido, a nossa responsabilidade é muito grande diante de Deus. O Satanás, o adversário das nossas almas, ele sabe que se a gente tiver em pecado, magoado contra alguém e não confessar o pecado, enquanto o pecado não for confessado, ele está causando transtorno para a nossa vida. Quantas pessoas aí que estão enfermas e ela não vai sarar enquanto não confessar o pecado, enquanto não abrir mão de arrancar a mágoa, de deixar Deus trabalhar, confessar o pecado e deixar. Ela vai ser escrava de quando em quando, ser levada ao sentimento de rancor, de ira, de revolta, e isso vai transtornando a vida dela, vai se tornando em enfermidade, em inúmeras doenças, que muitas das vezes ela sofre tanto. Algumas enfermidades ela acabam prejudicando o físico, mas algumas não aparecem no físico. São enfermidades da alma, sabe, querido? E a enfermidade da alma não são detectadas pelos equipamentos da alta ciência da medicina, não pode também detectar. Só o olhar de Jesus. Só Jesus conhece a nossa alma. E a palavra de Deus traz a revelação, porque a palavra de Deus revela, como ela dá testemunho de si mesma. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir
o pensamento e a intenção do coração. Então não adianta, você pode dar volta em qualquer uma pessoa. Os filhos enganam o pai, os pais enganam os filhos, o marido engana a mulher engana o marido, pastores enganam o rebanho engana os pastores, mas a Deus ninguém engana, Deus sabe. E ele usa de misericórdia, por isso eu citei aqui o Salmo 130, o versículo 3, se tu observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Se Deus nos julgasse severamente por causa dos nossos erros, ninguém resistiria. Mas ele oferece o perdão, mas contigo está o perdão para que seja temido. Por que o homem que ainda não aceitou Jesus, a pessoa que não aceitou Jesus, ela vai vivendo e às vezes até parece que está tudo bem com ela, mas haverá o dia da prestação de conta. Interessante que o Senhor Jesus conta aqui que o Senhor, ele decidiu prestar conta, chamar os seus servos para prestação de conta. Haverá um dia de prestação de conta para todas as pessoas. E nesse dia, meu querido, aí já foi recolhida as mãos de misericórdia, agora vai ser a mão de justiça. Ele está dando oportunidade hoje para que a gente possa se retratar. Se há amargura no nosso coração, precisamos limparmos a amargura. A palavra de Deus, ela é poderosa para revelar onde está o nosso pecado e através da contrição. Arrependimento, contrição e confissão são as chaves para nos sarar acerca do pecado. Deus está pronto para perdoar qualquer pecado, mas Ele quer que haja arrependimento e contrição, quebrantamento e confissão, para que Ele possa perdoar. Ele sabe que o pecado, Ele é misericordioso, mas enquanto o homem endureceu o coração e não se retratar diante dele, está marcado para a condenação. Deus chama-nos a uma libertação, a vivermos uma vida íntegra de comunhão com Ele. Satanás é ladrão de alegria, vai procurar sempre te atacar em cima de onde está o seu problema. Ele vai querer sempre, ele sabe o seu ponto fraco, vai querer sempre te atacar ali. E se você tem uma mágoa no coração e não deixou ser apagada pelo poder do sangue de Jesus, se você fez uma falsa confissão, às vezes as pessoas parecem estar bem, mas o coração está cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de planos malignos. É preciso viver uma vida de santidade. Jesus exigiu a santidade. Santidade convém à igreja. Então ele diz, seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E há quantas pessoas que têm aquelas pessoas escolhidas, que não pode nem chegar perto dela, que ela estabelece um espaço e ela mostra a revolta, ela logo perde o campo de ação, porque ela é revoltada com aquela pessoa, ela não consegue, e às vezes a pessoa nunca fez nada com ela, diz, eu não consigo gostar dessa pessoa, eu nunca me fez nada, mas eu não gosto. Sabe por quê? Porque ela precisa ser liberta. Precisa ser liberta. Porque você fez tantas coisas maldosas e Deus te perdoou a si mesmo. E quer cuidar de você e faz sempre o bem para você. Jesus disse que se você receber um profeta na condição de profeta, você recebe galardão de profeta. Mas se você simplesmente ignora, faz grosseria e vive magoado com alguém que te ofendeu, que te causou um prejuízo, até as suas orações são abomináveis. Jesus disse que, ensinando os discípulos a orar, lá na oração do Pai Nosso, ele é enfático. Eu quero até ler para você, no capítulo 6 de Mateus, como que Jesus trata com relação ao nosso comportamento, às nossas orações, como elas são abomináveis, isso é rejeitada, reprovada,
se a gente não perdoar, viu? E eu vou ler, e as pessoas gostam de fazer desse trecho aqui, que é Jesus é um modelo de oração, como Jesus estava ensinando a orar. Não é que a gente vai ficar repetindo isso aqui, que oração, isso aqui repetido na oração. Isso aqui é trecho para a gente refletir, meditar, como Deus quer que hajamos. Não ficar repetindo isso aí passa a ser reza. Quantas pessoas na hora de orar, aí recita a oração do Pai Nosso e pensa que está orando. Não está orando, ela está recitando uma oração que já foi feita por Jesus como modelo para ensinar os discípulos a orar. Então ele disse assim, ó, o versículo, a partir do versículo 9, portanto, vós quando orares, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Pai nosso, Pai é símbolo de governo, de autoridade, alguém que é administrador. Pai nosso que está no céu, autoridade minha, autoridade nossa. Ele falando que está no céu, porque o Pai da terra falha, os homens falham. Ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele diz, venha a nós o teu reino, venha a nós a tua autoridade, o teu domínio, o teu governo. Seja feita a tua vontade, quer dizer, aqui é a vontade do Pai. Ele usou o artigo direto aqui, a tua, não é sua. É a tua vontade, falando diretamente a vontade de Deus na nossa vida, a tua vontade. Assim na terra como no céu. A vontade de Deus prevalece em todos os lugares, em toda parte do planeta. Ah, parece que os homens estão fazendo e dominando o mundo. Não, irmão. A autoridade está na mão do Senhor. O homem só vai até onde ele permite, o homem é limitado. Então o homem só vive até a permissão de Deus. Se Deus quiser cortar, o laço de existência ele corta, o fio de existência corta, acaba, a força do homem termina. Mas ele é Deus poderoso e quer deu uma oportunidade ao homem para se retratar. Aí o versículo 11 diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o pão para cada dia. E nós agimos diferente, nós queremos armazenarmos tudo. Só nos sentimos bem por falta de confiança em Deus. Só nos sentimos bem quando temos contas bancárias rechuchudas, temos tudo preparado por amanhã, por vários dias depois, porque se a gente estiver vendo o aperto e estiver terminando hoje, a gente está reclamando, porque a gente não sabe botar aquela confiança em dia. Ele disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí ele começa, aí perdoa nossas dívidas, aqui começa a questão do perdão. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que estamos vivendo? Como é que nós estamos perdoando, de fato, aquelas pessoas que nos ofendem, que nos causou prejuízo, aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que é incômodo, é a areia do nosso sapato? A gente precisa perdoar. E ele disse, ó, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Viu? Para sempre. Aí diz, o versículo 14 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Está vendo? Nossa oração está condicionada ao perdão que a gente oferece aos outros. Se você quer ter a sua oração respondida, é preciso atentar para aquela ordem que o Senhor dá de perdoar. Ah, mas eu sofri uma ofensa muito grande, e a mulher que diz que foi traída pelo marido. Olha, Deus é tão bom que às vezes ele, conhecendo a fraqueza, a pessoa tem que perdoar. Perdoar sim, limpar o coração, não ficar irado contra aquela pessoa. Não é obrigado a aceitar a situação dela, mas ela é obrigada a perdoar. Perdoar. Se ela puder, tiver o perdão mesmo, sincero mesmo, puder, além de perdoar, ela abrir mão da dívida, vai ser muito bom.
Todavia, se na vida conjugal houver uma traição, o diabo entrar e conseguir causar um transtorno diabólico terrível na vida da pessoa, houver uma traição e a pessoa não conseguir perdoar a traição, todavia ela tem que perdoar aquela pessoa e ter aquela pessoa não como um demônio, como alguém causador de transtorno, não, porque é um ser humano que cometeu um pecado que precisa ser perdoado, porque Deus perdoa pecado. Então, mas existem muitos casamentos transtornados, às vezes as pessoas ficam até juntos, mas de vez em quando estão usando aquilo ali como arma para lançar em rosto da pessoa, e às vezes vivendo simplesmente por causa dos interesses, que às vezes a pessoa depende da outra, e aí tem vergonha de assumir uma situação, aí fica vivendo junto, mas usando aquele pecado da pessoa para poder atacar a pessoa constantemente. Então, Deus está nos chamando a uma retratação. Então, a gente precisa buscar o perdão, viver o perdão, andar de acordo com aquilo que nos ensina a palavra do Senhor. Então, meu querido, minha querida, é bom que perdoemos. É bom não é até um dever se perdoar. Servo de Deus precisa buscar o perdão. Perdão é uma coisa que vem pelo Espírito Santo. Como veio a graça, você foi alcançado pela graça, também o perdão virá, mas tudo depende de você querer. A salvação, você não é obrigado de maneira nenhuma